a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball, when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Olá, esse é o podcast do NBA das Minas. Esse é o quarto episódio do LBF das Minas, série em que receberemos exclusivamente as atletas das equipes da LBF, a Liga de Basquete Feminino, buscando dar mais visibilidade e voz às mulheres do nosso basquete. Está no ar o LBF das Minas. Eu sou a Carol e serei sua host para hoje. Lembrando que esse podcast chega até você via Central 3 e está disponível no Spotify, iTunes, Cashbox e pelo site da Central 3 na internet. Nos sigam nessas plataformas e não percam as novidades do NBA das Minas. Vocês podem nos acompanhar pelo Twitter, @NBA das Minas, e Instagram, @NBA das Minas pod. Nessas redes sociais vocês vão encontrar vários conteúdos sobre o basquete, além de acompanhar a cobertura em tempo real dos jogos NBA, do NBB, da LBF, da WNBA e agora do Campeonato Feminino Brasileiro de Basquete. E temos um lembrete muito importante: acessando o nosso cupom você tem 5% de desconto para comprar aquela jersey que você namora há muito tempo lá no site da Monza Imports, @ImportsMonza no Twitter. Não poderia ser diferente, estou com a minha parceira Palome, né, Palome? Eu não aguento quando você me chama de Palome. Pois é um apelido, né? Porque outro dia a Carol descobriu que aqui em São Paulo o pessoal me chama de Pá, né? É esquisito. Gente, mas paulista tem cada coisa, né? Paulista Meu gosta Deus. de inventar uns negócios esquisitos. Pá, né? Você nem conhece, você fala pá, mas como ela falou, não pode ser diferente. Estou aqui com a Carol com o zoológico de sempre, todo dia, que faz parte, né? Os cachorros, os gatos, tudo. E estamos no quarto episódio já, né? O tempo voa. Tá voando mesmo, a gente começou um dia desse, parece que foi ontem, igual aquele comercial que tinha, né, na televisão. Mas enfim, voltando sem sair um pouco já da pauta, já saindo da pauta, a gente tem uma convidada muito especial hoje. Não vou dar spoiler, quem dá spoiler nesse podcast é a Paola, que ela não se segura, ela não consegue, ela sempre queima a largada, mas eu vou deixar a nossa convidada se apresentar, dizer como a história dela, como nasceu o amor dela com a bola laranja. Bom, oi meninas. Primeiro, gostaria de agradecer pelo convite, parabenizar pelo projeto e dizer que estou muito feliz de participar desse podcast, que já participou atletas que eu admiro bastante, como a Karen, a Kaká. Eu sou a Juliette Mal, joguei a última LBF pela LSB e agora eu voltei para casa e estou no Bradesco Esportes para disputar o Brasileiro. Eu comecei a jogar basquete com 5, 6 anos. Meu irmão jogava e tudo que meu irmão fazia, eu ia atrás. Então, não tinha escolinha que permitia aquela idade, mas ele ia jogar no asfalto lá perto de casa, eu ia junto. Colocou um belo rancho atrás de casa, ele estava lá treinando. E eu fui me apaixonando pelo esporte. Hoje eu não consigo me ver sem. Muito por influência dele. Ele não virou atleta profissional, mas ele sempre foi muito apaixonado, ele sempre foi muito de assistir, eu ia tudo com ele, fazia tudo. Era uma pirralha intrometida. Virei rata de ginásio, assistia todos os jogos possíveis. Aí eu comecei a disputar pela minha cidade, ali pelos 9 anos, que é Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. Com 14 eu me mudei para Osasco, jogar no Bradesco, fiquei dos 14 aos 19, peguei seleção de base, disputei a Copa América, onde o Brasil ganhou dos Estados Unidos, fomos para o Mundial na Espanha, joguei LBF pelo CR Araraquara e essa última pela LSB. Falando justamente sobre isso, assim como a Rai, que esteve com a gente no episódio passado, essa foi apenas a sua segunda temporada na LBF e você acabou de completar 21 anos, aliás, no dia 2 de setembro. Virginiana, tal qual Beyoncé, que a gente estava falando antes do episódio. Antes da gente começar a gravar, na verdade. Já deu erro no engano aqui. Parabéns atrasado, inclusive. Sua vida sempre girou...
Sua vida sempre girou ao redor do basquete, como você falou. Foi descoberta no polo de basquete desenvolvido na escola Ana Tauer Nagel, jogando aos 14 anos na base de sua cidade natal, em Santa Catarina, onde conquistou vários títulos e chegou à seleção catarinense. Dos 15 aos 19 anos, você esteve nas categorias de base do ADC Bradesco Osasco, onde foi bicampeão paulista, um ano sub-17 e outro ano sub-19, e foi premiada 3 vezes como a melhor atleta da categoria. Assim, acabou chamando a atenção do SESI, assinando com o time em 2019, que foi na sua primeira edição da LBF. E além de tudo isso, você foi convocada para a seleção de base, onde foi vice do Sul-Americano Sub-16 em 2015, vencendo os Estados Unidos, como você falou, e disputou o Mundial Sub-17 também, em 2016, ficando em 13º lugar, mas foi um Mundial com muitos problemas. Para pouca idade, já é muita bagagem. Quando você olha a sua carreira até aqui, qual é o primeiro pensamento que vem à sua cabeça? E conta mais pra gente dessas disputas com as seleções de base, as dificuldades, aprendizados. A gente falou com a Rai, falou com a Karen e com a Kaká Iden, recentemente com as competições, né, de base. A gente vê que é um trabalho muito de pouquíssimo tempo, né, de juntar só aquela seleção ali e não ter uma continuidade, um trabalho de mais tempo. Conta pra gente como foi suas experiências nessa época. Então, para mim, assim, olhando a minha carreira, basquete sempre foi muito por amor e continua sendo. Eu realmente sou muito apaixonada pelo esporte, por tudo que ele representa, enfim, pelo jogo em si. Minha experiência na seleção de base, a gente tinha uma geração muito forte, né? A geração 99, então a Nicolette, que sempre foi um prospecto muito grande, tinham meninas altas que jogam até hoje, a maioria continua jogando, a maioria está nos Estados Unidos, e nós fizemos uma ótima Copa América, e isso deixou a gente muito empolgada e com muita expectativa para o Mundial, a comissão e as atletas. Nós esperávamos muito mais tempo de preparação e atenção no ano do Mundial e não aconteceu isso. Foi como se a mesma preparação que a gente teve para a Copa América aconteceu para o Mundial e foi um pouco menor até, eu acho. E quando a gente chegou no Mundial, já perdemos o primeiro jogo, então toda aquela expectativa veio um balde de água fria. Foi muito difícil se recuperar no campeonato. Pois é, né? Infelizmente a gente vive aqui no Brasil com essas coisas de imediatismo, né? De cobrar sempre muito resultado e sem ter um trabalho a longo termo. E só pra falar, Carol, foi o Beyoncé, você falou aqui durante a gravação, meu. Não foi antes, tá todo mundo com uns probleminhas de memória, faz parte. Tá difícil mesmo, gente. Pane no sistema, alguém desconfigurou a gente tudo. Melhor situação. E aí, como a gente disse, Júlia, em 2019 você assinou com o SESI e aí foi a sua primeira edição da LBF. Em 2020 você optou por não jogar. Já nessa temporada de 2021 você estava defendendo LSB Sodia Joses e chegou às quartas de final perdendo para o Veracruz Campinas por 2-1. Não deve ter sido nada fácil você decidir no ano passado que não iria jogar, até porque você vive do basquete, né? É a sua profissão, além de todas as dificuldades que a gente viveu e ainda vive em meio à pandemia. Como é que foi ficar parada, né, na temporada passada e depois voltar esse ano jogar em um time que foi a sensação da LBF? O que faltou para o LSB para ir mais longe nos playoffs? Bom, quando eu saí do SESI ali na minha primeira temporada de adulto, as coisas estavam se encaminhando um pouco para eu ir jogar Junior College nos Estados Unidos. Quando veio a pandemia, isso dificultou muito o processo, né? A brasileira não podia entrar nos Estados Unidos, então eu fiquei ali treinando em casa, na espera de que uma hora fosse melhorar, como a gente era iludido, fosse melhorar e daria para ir ainda em 2020. Então eu acabei não jogando nenhuma competição, eu só treinava, minha cidade liberou o ginásio para mim, então eu ia sozinha, eu ia com a minha irmã, minha namorada, meu pai, às vezes todo mundo ajudava um pouco. Montei uma academia improvisada em casa, então 2020 foi um ano bem diferente, mas foi um ano bom porque eu pude focar nas coisas, nos fundamentos, que é uma coisa que eu dou muito valor, então eu pude fazer bastante repetição. Foi um ano de bastante aprendizado e de evolução mesmo sem jogos. Em 2021, que eu fui para a LSB era uma equipe
foi uma equipe muito carismática, né? E de um time muito alegre, e deu um cenário bem relevante para o basquete carioca de novo. Eu acho que antes da competição começar, ninguém imaginava que a gente ia fazer o que fez. Só que nós já tínhamos esse objetivo de chegar nos playoffs, de ser um time competitivo, dos outros times respeitarem a gente. Então, por mais que paramos ali em Campinas, 2-1, não foi bom. A gente não saiu totalmente feliz, mas saiu satisfeita com o que foi feito. Acho que foi mais do que muita gente esperava. E é só o começo do projeto da LSB, que, assim, eles pensam a longo prazo. Espero que deve por mais anos. Queria pontuar 2 coisas antes da gente seguir para a nossa próxima pergunta. Como a gente era iludido, né? Porque a gente pensou, vão ser só 3 meses. 3 meses que viraram, 2 anos. E a gente agora, além de tudo, a gente não tem esperança de nada, porque a gente tá num amontoado de cocô. A nossa esperança é que as coisas piorem, né? E a LSB é uma equipe, representou o que o brasileiro era, né? Que era feliz, porque hoje em dia a gente... o supra-sumo da tristeza. Só lágrimas no Brasil. Um tema muito importante que a gente deve abordar, falando de lágrimas, é a saúde mental e a psicologia no esporte. Você é uma atleta desde muito cedo acostumada a viver em um ambiente de muita pressão e extrema competitividade. Quando você tinha 14 anos, você sofreu uma lesão que teve de operar, estando fora de casa, e foi aí que descobriu a psicologia, cuidando da sua saúde mental, até para melhorar o desempenho em quadra na volta, né, depois da cirurgia. Somando a tudo isso, vivemos há mais de 16 meses, como a gente estava falando, numa pandemia, isolados socialmente, pelo menos as pessoas que têm noção, né? Que não ficam aí em rolezinho e festinha. E assim, com angústias e no amontoado de cocô, como eu falei. É legal que a gente ressalte que o LSB tem uma psicóloga no quadro da equipe, a Júlia Crespo, e vocês têm um horário específico por semana com ela. Então, qual é a tua visão sobre essa psicologia no esporte? E fala sobre o acompanhamento psicológico que vocês recebem no clube, como isso auxilia vocês na carreira e na vida também. Eu e a Paola não, né? Porque a Paola não tem vergonha na cara e ela parou de fazer terapia, mas ela vai voltar. Mas nós 4 somos discípulas de terapia, né? Porque sem terapia não dá para sobreviver nesse país. Bom, aqui no Bradesco a gente também trabalha com psicólogo, então da minha base, boa parte dela, eu tive esse hábito de trabalhar com psicólogo. Como você disse, quando eu me machuquei, a psicologia foi muito importante. Eu era muito nova, eu vim para cá cheia de sonhos e no segundo mês acabou tudo. 6 meses parada, cirurgia. Então, ter esse apoio foi muito importante e descobrir ferramentas da psicologia no esporte, como a mentalização. Como eu não treinava, eu tentava observar o que as meninas estavam fazendo e depois mentalizar aquilo para tentar, quando voltar, não estar tão atrás delas. E é algo que eu faço até hoje. Então, quando eu preciso corrigir alguma coisa no meu arremesso ou em qualquer outro fundamento do jogo, ou situação do jogo, eu penso nela, eu tento respirar, acalmar a respiração, pensar no movimento, executando ele certo, para ter confiança na hora de executar na prática mesmo. A psicologia em grupo também é super importante para o time se entrosar. A Júlia fazia um trabalho bem legal lá no Rio, ela fazia muitas atividades. Aqui também o trabalho é super bom. E hoje, além de ter o psicólogo da equipe, eu tenho uma psicóloga à parte, que é bem individualizada, que eu já fugi da terapia também, mas esse ano eu resolvi criar vergonha na cara e está me ajudando bastante. Então somos 2, né? Nós 2 fugimos, mas a Carol me deu aqui Paola, volta pra terapia, Paola. Voltarei. Aqui somos todas adeptas e reforçamos a importância da saúde mental. Obrigada, Carol. Gostei dessa bronca ao vivo. Ela faz parte. Que bom que você voltou também, viu, Júlia? Porque senão a gente levaria 2 broncas da Carol e bem merecidas. Mas, assim, um outro tópico que eu acho que é muito legal a gente comentar é que você é uma atleta e é vegana. E a gente sabe que o veganismo é um tópico que ainda gera muitas controvérsias, está sempre cercado de desinformação, né? Até porque é o Brasil, não é novidade isso, né? E vários tabus. Anos atrás, quando a gente pensava no que constitui o atleta em termos de alimentação,
a gente sempre tinha a imagem mental de dietas com muita proteína animal, para dar aquela força necessária, e principalmente para auxiliar na construção de músculos. Acho que todo mundo lembra aqui quando divulgaram a dieta do Michael Phelps, né, em 2008, depois dos Jogos Olímpicos, que tinha mais de 8.000 calorias por dia, tinha muitos ovos, né, muita carne. Pouco a pouco, mais e mais atletas têm se revelado veganos, têm descoberto essa nova não digo, né, mas essa outra forma de alimentação. O Lewis Hamilton, por exemplo, o Chris Paul, e o mais legal disso é que o CP3, por exemplo, teve um aumento de rendimento depois de muitas lesões nos anos anteriores na NBA. Acho que a gente pode usar esse espaço aqui, e você pode usar esse espaço, para diminuir essas desinformações que cercam o assunto, que não é só uma dieta, uma opção alimentar, não é só uma questão de saúde, é uma questão também ambiental e moral, ética. Então, eu queria saber se você sempre foi vegana, se você se tornou vegana em um determinado momento, e se sim, por qual motivo, e se você acredita que as pessoas têm se aberto, né, aceitado o veganismo e que ele pode contribuir muito para o atleta. Eu só queria fazer um adendo, que eu acho que é importante também, a Gira vai falar melhor. Se eu não me engano, o CP3 e o Hamilton, a dieta deles é plant-based, né? Então, eles ainda comem carne, mas é de uma quantidade bem mínima. É alguma coisa assim, não é isso? Eles não são 100% veganos. Eu posso estar errado sobre o Hamilton, mas sobre o CP3 eu tenho quase certeza que é plant-based. Eu acho que tá certa, sim. Eu não tenho certeza também. Eu era uma dessas desinformadas sobre o veganismo. Minha irmã mais velha sempre foi vegetariana e passou pelo processo do veganismo. Eu tentei quando eu era bem pequenininha, mas parei justamente por conta do basquete, eu sempre fui bem magrinha. Então, o pessoal sempre falava que eu tinha que comer muito frango, muito ovo, para engordar, para ganhar massa. E eu caí nessa armadilha e larguei a ideia. A minha outra irmã, que é modelo, virou vegana também. Minha família inteira praticamente não come carne. E ela me mostrou um documentário sobre veganismo no esporte. E a partir daquele documentário eu vi, é possível, é melhor, dá para fazer. E a partir dali eu comecei a deixar a carne de lado. A carne foi até um processo fácil. O que foi mais difícil foi tirar o leite, o queijo. Mas já fazem 2 anos que eu tô sem, praticamente. E realmente eu senti muita diferença na minha recuperação, na minha disposição. Para mim, essa foi a principal diferença. Outra coisa que o veganismo ainda é um mito muito grande é que é caro. O veganismo não é caro. O veganismo popular, né, que é o que a gente segue, porque muito além de uma dieta, é um ato político. O veganismo não é uma coisa que tem que ser industrializada, então ele fica mais barato. É claro que a indústria capitalista tenta induzir um veganismo liberal, que aí sim é caro, mas são mitos assim que a gente tem que ir falando e conversando, porque realmente é um tema que não é muito tratado, as pessoas não falam sobre. No esporte está começando a ser mais aceito, mas ainda tem, se você não vai na nutricionista certa, ela vai falar que não é possível. Tem pessoas que ainda têm a mente muito fechada e acham que não, que é impossível, que é muito difícil, que não é prático, mas pelo contrário, eu acho super prático, eu acho mais saudável e me trouxe uma conexão com a comida que eu não tinha antes. Antes eu comia porque eu tinha que comer. E agora eu sinto prazer em comer, em saber o que eu estou comendo, o que eu estou fazendo, em ver várias outras opções do que comer. Então, o veganismo realmente trouxe bastante mudança para mim na minha vida pessoal. Paola é vegetariana, inclusive. Eu queria pontuar algumas coisas sobre isso. A primeira é que realmente derivados do leite são muito difíceis de cortar, né? Eu acho que eu era vegetariana por um bom tempo, mas, cara, era muito difícil ficar sem queijo de origem animal e leite. E tem até uma página que é muito importante, que eu acho que é realmente o que falta para as pessoas, e quando a gente fala disso, a gente fala da comunidade mesmo, é de informação. Porque essa informação ela é muito difícil de chegar em certos locais. Então, por isso que tem até muito esse discurso mais elitista, né? Porque
O vegetarianismo e o veganismo, eu posso estar errada no que eu estou falando, se eu estiver, vocês me corrijam, pelo amor de Deus, mas ele foi principalmente difundido, a princípio, por pessoas brancas de uma classe maior, né, de que tinham um poder aquisitivo melhor. Então, essa informação, ela não chega na comunidade, e quando chega, ela não chega de uma forma em que possa ser acessível e entrar como conhecimento para aquela pessoa, né? Tem uma página que eu sigo que eu acho muito interessante, que é o Vegano Periférico. Ele posta várias receitinhas. Ele posta várias receitinhas lindas, né? E ótimas sobre produtos que você consome na xepa mesmo, ou coisas que você compra num valor acessível, né? Se a gente for comparar o preço da carne hoje, tá muito difícil das pessoas comprarem carne, né? Não é à toa que nós temos pessoas em filas indo atrás de osso de boi para comer alguma coisa, né? E a outra coisa eu esqueci. Desculpa. Mas era alguma coisa sobre isso, eu acabei esquecendo. Esse é o grupo das esquecidas também. Não tem problema, pode ir. Tá complicado. Mas gente, acho que era isso. Tipo, a Paola é vegetariana, né? Já tem um tempo. Acho que a gente tem que tornar mais acessível, né? Até por uma questão de não só do nosso corpo, mas de cuidado com a nossa casa, com o planeta, né? Porque o consumo de carne. É muito fácil o pessoal falar assim, ai, toma um banho de 5 minutos, amada. Entendeu? Desliga aí esse seu ar-condicionado, que camada de ozônio e tal, não sei o quê. Mas, gente, não é isso não, tá bom? É desmatamento pra botar pasto, tá bom, lindos? É isso que tá acabando com a gente. Pois é, Lembrei o jornal que era. todo dia dando dica ali pra gente como se a culpa fosse nossa, não dá agronegócio. Exatamente, lembra o que era? É outra coisa que precisa ser difundida também, que eu não vou lembrar o nome agora, mas é o óleo da cannabis, que ele serve muito para tratamento de ansiedade, síndrome do pânico, né? Eu sigo uma moça que ela é editora da Elle Brasil, que é a Suiane, e ela tá na França. O namorado dela é francês e tal. E lá eles têm. Não é farmácia, mas eu vou chamar de farmácia. Eles têm os locais que vendem isso, né? E vende de uma forma super acessível. E é outro mercado que a gente entra fora, o agronegócio, que não quer que a gente tenha essa informação em consciência, que é o mercado farmacêutico, né? Porque é muito mais saudável que as pessoas sejam doentes e que elas não sejam saudáveis, porque assim a gente dá dinheiro para eles. E aí eles estão de mão dadas, propostos a que a gente se lasque. É isso. É isso. Você falou em uma live que faz basquete por amor, que é, aliás, o lema do LSB, porque não teria outro motivo a não ser esse para continuar no esporte. Se o basquete como um todo vem sofrendo muito no país, ocupando cada vez menos espaço, como sabemos, não tivemos representantes nas Olimpíadas, o basquete feminino, apesar de ser tão e o mais vitorioso, sofre mais ainda. São inúmeros problemas, falta de investimento, patrocínio, visibilidade, salários menores, machismo. Se a gente fosse fazer uma lista, ia ficar aqui para sempre. A diferença de salários das atletas, por exemplo, da WNBA em relação aos atletas da NBA já é gigante. Imagina na realidade brasileira. A situação parece cada vez menos promissora e preocupante. Como você vê o futuro do nosso basquete e o que você acha que pode ser feito para mudarmos esse cenário e recuperarmos o esporte, a modalidade, que já chegou a ser considerado o segundo mais praticado no Brasil? O basquete feminino aí nos últimos anos, para quem vê de fora, pode parecer que foi do céu ao inferno com a conquista do PAN, depois não classificou para a Olimpíada e aí teve esses 2 resultados aí recentes na base que não foram bons. Mas o PAN, eu acho que ele foi muito importante, cara. Não tira o mérito do que as meninas fizeram lá, do que a comissão fez lá. Mas ele é só a pontinha do iceberg, a seleção adulta, e ele trouxe uma certa ilusão de que a gente estava trilhando um caminho melhor. Só que não existe um projeto para a gente trilhar um caminho melhor, então não existe um motivo para tanta esperança. Não tem um responsável específico, todo mundo acho que tem uma parcela de responsabilidade nos últimos resultados, principalmente ali da seleção de base, as meninas são as menos responsáveis por qualquer coisa que aconteceu lá. Eu acho que
O Brasil tem que fazer um planejamento a longo prazo, e longo prazo não é a próxima Olimpíada, é longo prazo mesmo, que precisa ter... Muita gente fala do tempo de treinamento, né? É pouca coisa. 2 semanas não seria pouca coisa se a gente tivesse uma unificação no trabalho de base. Não é todos os times jogarem igual, mas pelo menos ter uma metodologia parecida, existir um padrão no basquete do Brasil. Assim como a Argentina tem esse projeto, a Austrália tem esse projeto, vários países têm, sabe? Então, eu acho que poderia ser isso, fazer uma coisa mais certa, o que cada categoria precisa, para quando chegar na seleção as meninas estarem um pouco mais preparadas. Pois é exatamente isso que a gente já tinha falado até no começo, né? Uma questão de que você precisa trabalhar a base e dar tempo, né? E as meninas com certeza não têm culpa de absolutamente nada que aconteceu, e a gente está numa situação bem complicada, mas talvez assim com leves sinais de que possa vir a melhorar, né? Veremos. E você é muito jovem, como a gente também já falou, bem jovenzinha que nem a gente aqui, né? A Carol já vai falar alguma coisa da minha idade, então eu vou continuar. Mas ainda assim você se posiciona nas suas redes sociais, seja no Twitter, seja no Instagram, sobre assuntos que você entende serem importantes, como política, saúde mental, veganismo e outros. A gente sabe que a NBA e a WNBA são ligas extremamente politizadas, né? Os jogadores, eles sentem a necessidade, a importância de se manifestar, de usar as suas vozes e as plataformas para gerar essa influência positiva. Política e esporte se misturam, sim, e muito. Só que, infelizmente, no Brasil, a gente está sempre à espera de algum posicionamento dos atletas, mas parece ter uma falta enorme de conscientização política. Você chegou a declarar que falta um Sócrates numa das lives que eu vi que você participou. E acho que falta mesmo. Mas agora a gente tem pessoas como você, como a Rai, como a Karen, como a Damires, como a Marta, que se posicionam e tentam fazer a diferença. Ainda mais nessa era social que a gente vive, em que o alcance na internet pode ser enorme. E acho que não coincidentemente, a grande parte das pessoas, dos atletas que se posicionam no Brasil são mulheres. Como você definiria o papel do atleta, sobretudo num país como o nosso, né? Qual a importância de se posicionar? E você, pessoalmente, já sofreu algum tipo de ataque na internet por conta dos teus posicionamentos? Eu acho que tudo que a gente faz é político, então, dependente da sua profissão, você tem que se posicionar. Até porque isso vai influenciar na sua vida, na sua profissão, na sua vida pessoal, na sua saúde mental, em tudo. O atleta acaba sendo um espelho para outras pessoas, para crianças, para jovens, e não importa o alcance que ele tenha, eu acho que ele tem que falar. E tem que se informar para falar sobre, né? Não adianta falar e falar baboseira igual a gente tem uns aí. Então, eu penso assim, as redes sociais são muito importantes para isso, para te dar voz. A gente tem que se posicionar sobre o que acontece no nosso país, porque não é possível ficar quieto vendo tudo isso que acontece. E também se posicionar sobre o que acontece dentro do basquete. Não adianta ficar quieta e se calar porque não quer se queimar, porque a gente já tá na merda, né? Então, pior que tá, a gente aguenta. A gente tem que lutar para mudar e ficar melhor. Eu nunca fui atacada. Eu posso dizer que tem gente que não gosta muito de mim por isso, mas atacada assim diretamente nunca fui. É muito importante que as novas meninas tenham essa confiança de falar o que pensa e de ter mais meninas apoiando que falem. Bom, acho que é isso. A gente tem que falar, senão não vai mudar nada. E tem que dar a nossa ideia do que pode ser melhor, a nossa opinião. Exatamente. A nossa existência é política, né? Então, o que você veste, a escolha da loja que você compra suas roupas, todos os seus posicionamentos, as pessoas falam muito, a gente não pode misturar esporte com política, não pode misturar tal coisa com política. Amor, tudo é político. Ainda mais esporte. É uma das manifestações políticas maiores que existem, sabe? E aí eu acho que você foi perfeita quando você falou não se posiciona. Quando se posiciona pra falar bosta, é difícil a vida do torcedor brasileiro no geral, né? É complicado. Enfim, se Deus quiser, estaremos todos de vermelho ano que vem comemorando alguma coisa melhor nesse país. Amém, estaremos de vermelho. Estaremos, se Deus quiser. Vermelho sangue.
de felicidade. Com uma estrela no meio do peito. Agora a Júlia já tá até gata escaldada, né? Porque a gente fala agora, mas vamos ver se ela vai se sair bem. A gente tem umas perguntas mais rapidinhas de curiosidades. A gente quer saber para qual equipe você torce, para qual time você torce, e se você sonha em jogar com alguma jogadora que não jogou ainda. Eu sou flamenguista, futebol, basquete, no Brasil eu sou flamenguista desde que eu me conheço por gente. NBA eu sou torcedora do Celtics. Na WNBA eu sou dividida ali entre o Seattle, o Chicago, mas tô bem mais para Chicago ultimamente. Jogadoras, cara, eu sempre quis, quando eu era criança, eu admirava muito a Mariana Camargo, né? Porque eu sou de Santa Catarina e lá ela é a ídola máxima. E eu tive a oportunidade de treinar com ela em Blumenau numas férias minhas. Então, isso já é uma arriscada aí que já foi. Eu acho a Babi sensacional como armadora. E ela deve facilitar a vida de uma chutadora demais, então eu gostaria de ter essa oportunidade. A própria Tássia, eu gostaria muito de treinar com ela. A Alana eu admiro demais, seria muito legal trabalhar com ela. Ela tem uma ética de trabalho excelente e conviver com isso deve ser muito bom. Olha, Vou dizer que a Paula não gostou muito não, hein, das suas escolhas. Obrigada. A Carol, a minha sintonia com a Carol é tão grande que eu já ia dizer o seguinte. Eu vou ser sincera, tá? A gente tá aqui pra cutucar, porque é assim mesmo. Que escolha de times, pelo amor de Deus, Júlia. Que isso? Defeito. Nossa A Júlia Senhora. mostrou defeito no final. Vamos Pois colocar é. assim, ouça até o fim para conhecer os defeitos da Júlia. Fique com a gente até os minutos finais pra entender. Pô, Celtics e Flamengo? É complicado. Olha, Júlia, é indefensável. Caio até passou um paninho por causa da CP3 e tal, da Vandersloot, né? Do casal mais fofo da WNBA, mas Flamengo e Celtic dificultou a nossa vida. Dificultou demais a sua defesa, então acho que você pode pensar um pouco, repensa aí, já que tudo é política, repensa um pouco aí essas suas escolhas, tá? Que Não, o Flamengo tem me feito sofrer, porque então, ganha tudo, mas fora de campo, fora de quadra é só vergonha. Exato, e aí entra muito no que a gente estava falando, né? Que esporte e política sempre estão se misturando. Então não adianta a gente fingir que fora de campo não existe um mar de decisões erradas em todos os aspectos, né? Seja humanas, com o que aconteceu no incêndio, seja com a pandemia, mas vou deixar você, não quero, né, Carol? Não vou aqui deixar ela se sentir mal, mas, repensa, hein? Repensa. Vai sim, vai deixar ela se sentir mal sim, pra ela pensar nessas escolhas dela. Tá errado, só digo isso. Mas de resto tá tudo bem, mas tá errado. Vamos para uma pergunta que acho que aí não vai dar erro, assim, não vai ter uma escolha tão ruim. Qual é o seu filme preferido na vida? Qualquer um. Nossa, que difícil. Eu vou falar uma série, que fica mais fácil. Dark, que tem na Netflix. Boa, gostei. Gente, eu sou muito afim de assistir essa série, porque ela é muito de, tipo, eu adoro coisa que deixa você necrosado, assim, da cabeça, sabe? Que você fica, meu Deus, cara... Socorro, sabe? Eu amo essas coisas. Amo. E o pior é que falam que essa série é bem assim mesmo, que você fica toda confusa. Acho que também nesse estilo, Carol, não sei se você conhece, Black Mirror também é uma que você pode assistir, que sua cabeça fica pifada todo episódio. Sim, eu não sei se foi o meu problema. Eu acho que eu assisti... Porque assim, Black Mirror você pode assistir qualquer temporada, né? Que não tem conexão, né? Os episódios. Exato. Um episódio é uma coisa. E eu falei, não, vou dar uma de certinha aqui e vou assistir desde o começo. Aquele primeiro episódio, inclusive é com o Daniel, se eu não me engano, né? Com ele, que fez Corra. Ai, agora você me pegou, não lembro Eu qual acho que é é o primeiro. com ele. Eu acho que é com ele. Que é um que o cara fica andando na bicicletinha ali, mano, pra sempre, que a bicicletinha é o foco da vida. Gente, eu fiquei péssima naquele dia. Eu fiquei, gente, eu não aguento mais isso. Pelo amor de Deus, eu não consigo. Eu tava, tipo, rezando pra acabar o episódio. Eu não sei se foi porque aquele episódio é muito pesado, né? E tem todo o desenvolvimento da história e tal. A parada da bicicletinha lá. E, sabe? Mas aí eu assisti aquele da bicicletinha, nunca mais assisti. Só que teve o filme, né? Que era interativo. Que você escolhia lá as paradas tudo. Eu assisti o filme e fiquei uns 2 dias assim, senhor, me dá uma ajuda. O filme eu não vi, então acho que eu não vou ver. O filme é pior. O filme é o pior, porque ele te faz fazer umas escolhas que você sente o pior ser humano do mundo. Sim, eu fiz uma escolha lá, já tem tempo que lançaram o filme, então dá pra gente falar. Que o moleque se jogava de cima do prédio, eu fiquei assim, quando ele se jogou, tipo, ficou tudo preto, eu fiquei, socorro, Brasil. O que houve?
Bater uma Gente do pessoa assim. Gente, e tipo, na hora que eles começam a. Mano, é muito louco, porque você pode escolher as coisas, entendeu? E aí você pode escolher uma coisa X ou você pode escolher que eles se comecem a bater numa mulher e brigar, sabe? Que horror. Eles comecem a brigar lá. Aí tu fica assim, tipo. É, Pá. E aí no final, ele ainda manda uma mensagem, né, Júlia? Assim, olha aí o que tu fez, cara. Sim. Né? Ou seja, acho que em tempos atuais de pandemia no Brasil, melhor deixar pra depois, né? E aí você fica assim, nossa, socorro, sério. Eu acho que. Agora que eu lembrei desse filme, eu não lembrava que eu tinha assistido. Foi um dos filmes que eu fiquei mais assim, caramba, mano. E outro filme, vamos, já que a gente tá falando de filme, né? Vou deixar a indicação aí, é Ilha do Medo. Eu acho que todo mundo aqui já assistiu, com Leonardo DiCaprio. Não, nunca vi. Eu tenho medo de ver esse filme. Não dá medo? Nossa, Palome! Você já viu, Júlia? Eu assisti pedaços. Eu sou bem ruim pra assistir filme. Gente, a gente tem Me que fazer um fala. episódio com todo mundo assim, só vamos indicar filmes de suspense. Porque esse filme foi, tipo, eu não lembro de assistir nenhum filme assim em 27 anos que eu tenha ficado com a cabeça mais explodida, existe explodida? Eu Mais acho que existe. louca, Sério? assim, que eu fiquei, tipo, um mês assim, meu Deus, eu sou muito burra. E esse filme é perfeito. Meu e aí eu me Deus. questiono que desde aquela época o Leonardo DiCaprio não ganhou um Oscar, mano. Pois Sério. é, ele teve que entrar dentro de um urso, né? Morrer por um urso ali pra conseguir um Oscar, gente. E esse filme do. Desculpa, gente, mas eu acho esse filme do Urso aí do Lobo mó palha, perto dos outros que ele fez. É mó Eu chato. concordo com você. Eu acho que acharam um jeito de dar pra ele, porque senão seria uma das injustiças do Oscar. Mas então. Mas dá muito medo esse filme aí da Ilha do Medo? Cara, assim, eu não recomendo assistir à noite se você for uma pessoa frouxa. Porque Eu assim, sou. não tem coisa de monstro, entendeu? Não tem monstro, essas coisas desse terror bem piegas, assim, que tem umas coisas mó, né, clássica, não tem. Mas ele te dá um terror psicológico, que é o que eu gosto. Olha a pessoa toda errada, né? Tem medo de filme de monstro, mas gosta de terror psicológico. Que eu acho que é o pior, cara, que tu fica assim, com a mão suando, assim, querendo entender do que se passa e o ambiente. Nossa, sério. Então, Assiste, mas eu recomendo você assistir num domingo à tarde, assim, então com que tal a gente assistir familiares. juntas? Você pode assistir junto comigo, então, um dia aí pra eu passar estresse não Vamos sozinha. chamar a Júlia pra assistir também agora tudo, mas tem que ser à tarde. De noite eu não me garanto mais, porque tu não vai conseguir dormir, não. Tá bom, então Tem prefiro que de ter tarde. tempo pra refletir depois. Pois é, Sim, então porque eu a topo. cabeça fica cheia. Vamos assistir à tarde, então. Vamos Eu marcar. Não sei se Só da vocês tarde. têm um aplicativo, fazer propaganda de aplicativo aqui. Mas tem um aplicativo que chama Rave, que a gente assiste pelo celular. Ou a gente pode fazer, eu não sei onde tem esse filme, vamos procurar aí nos streamings onde tem. Dá pra fazer no Prime, né? Dá pra fazer a sala lá com várias pessoas, no Netflix também, aí a gente faz. Beleza, topo. Voltando, basquete. Depois desse momento Oscar Academia. A Rai comentou sobre o clima de muitos risos e comédia no vestiário, né? Você tem alguma resenha divertida pra compartilhar com a gente? Nossa, lá na LSB era todo dia. Todo dia era uma coisa diferente. Então, história assim, eu não tenho. Eu só posso dizer que com a Mayara você vai dar risada, é garantido. A Mayara é o terror, assim. Eu dou nome. A Rayane não quis dar nome, eu vou dar nome. Já que você já deu nome, então conta alguma coisa aí mais assim, mais picante, né? Mais envolvente aí pra gente saber. Puxa, Momento ok, né? eu não sei nem o que dizer. Tem a história ali da Rayane que ela contou no último podcast, que a Mayara fingia que falava inglês para as pessoas acreditarem que ela falava inglês. Na transmissão ali, ninguém estava olhando, ela ia lá, ninguém escutava, né? Ela ia lá, fingia que estava falando com a Kill para parecer que sabia falar inglês. Mas ela também é uma ótima cantora. Péssima, horrível. A Mayara é risada garantida. Até eu que sou mais casca dura, sou mais séria com ela, não tem como. Então acho, Carol, que a gente vai ter que também chamar a Mayara aqui, porque pra ela se defender, né? Pra ela se defender dessas acusações aqui que estão sendo feitas contra a pessoa dela. Então ficaremos de olho nisso aí, porque aparentemente ela é muito engraçada, né, Carol? Então acho que será que a gente ia conseguir gravar um episódio sem ficar rindo, então? Difícil, porque a gente come palhacitos, então é difícil. Pois é, mas fica aí a dica pra próxima. E aí uma outra pergunta aqui, né, já que a gente falou de alimentação e de comida e de veganismo, qual é a tua comida preferida? A pizza da minha mãe. Nossa, a minha também, acredita? Fala aí da pizza da sua mãe, o que tem de tão diferente?
ela faz a massa em casa, né? Que é maravilhosa. E aí ela faz tofu, queijo vegano, coisa da horta lá de casa, tudo é maravilhosa. Não tem comparação. Eu como pizza vegana aqui em São Paulo, mas não chega nem perto. Massa caseira é outra coisa, né? É outra situação. Não muda tudo. Qual o seu maior sonho? Eu tenho 2. Como atleta, desde pequenininha eu sempre quis jogar na Rússia. E ainda é um sonho que eu tenho, jogar na Europa e quem sabe na Rússia. E o outro, para quem não sabe, eu estou fazendo faculdade de Sociologia e para evitar despolitização no meio esportivo, eu tenho um sonho em montar um projeto para politizar atletas. Então, ensinar, educar, falar sobre, debater livros, debater essas coisas, é um dos meus sonhos, criar um grupo assim de atletas politizados. Nossa, achei muito legal esse projeto. Espero que você, né, tanto da Rússia, achei interessante. Aliás, achei muito legal o projeto, mas falando sobre o de antes, por que Rússia? Alguma coisa em específico? Porque quando eu era criança, bem novinha, um time da Rússia, que não o Spartak de Moscou, tinha a Lauren Jackson, a Sue Bird, a Taurasi e a Tina Thompson. Ah, tá. Não precisa explicar mais Só, nada. né? Já entendi. Apenas. A Lauren Jackson, que foi final de semana agora, né, introduzida no Hall da Fama, né, a segunda australiana, a primeira jogadora australiana, mas segunda australiana. Então, não precisa explicar mais nada. Eu já entendi tudo que você falou, tá explicadíssimo. E agora... A Lauren Jackson, meu quarto parecia um santuário dela quando eu era criança. Ou também, além de jogadora excepcional, ela também é muito bonita, né? Então, fica complicado mesmo. Gostei de entender isso aí. Talvez você pudesse para a Austrália, quem sabe, então. Ou não. Pode ser. Gostei, eu estou dando opções aqui, vou virar agente de turismo. E aí porque agora... a Paola tá te poupando da Rússia, que a Rússia é um país, uma situação assim complicada, né, Paola? Ela tá querendo te poupar do local Rússia. Pois é, a Rússia minha mãe sempre falou isso pra mim. Por que na Rússia tem tanto lugar no mundo? Então, né, que a Rússia a gente sabe que tem coisa muito incrível, mas muitas coisas muito ruins, né? Como quase todo lugar, né? Mas aqui, depois a gente conversa sobre outros países, ou virar agente de turismo, tô pensando. E agora a gente chegou realmente na parte final, mais tranquila, ou não, né, do podcast. Como a gente já percebeu, a Júlia já escuta os nossos episódios, então ela sabe o que a espera, eu não sei, ela disse que estava preparada, mas eu duvido. A hora da verdade chegou, Júlia. A gente vai para a pergunta que tem causado problema com absolutamente todos os convidados. Fala pra gente aí 5 itens ou pessoas sem as quais você não vive e que definem quem é você. E aí tá liberadíssimo você causar treta, conflito. Esse é o nosso propósito. Nosso propósito é ser sem filtro mesmo. Primeiro item para não causar treta, vou falar minha família em geral. Então, já inclui todo mundo. Irmão, pai, mãe, os bichos de estimação, minha namorada. Já coloca todo mundo ali no mesmo bolo. Segunda coisa, pode parecer clichê, mas basquete. Não consigo ficar 2 dias sem pisar na quadra, não consigo ficar sem assistir. Por mim, eu viveria de basquete 24 horas por dia, mas acaba não sendo muito saudável, então eu tenho que ter outras coisas para me ocupar. Meus livros sempre estão comigo, onde quer que eu vá, tem uns que eu sempre levo. E música, arte no geral, acho que é uma forma da gente se expressar, uma forma muito bonita de expressão humana. Ela veio preparada, ela. Pois é, realmente surpreendeu. E você falou de livro, assim, dá aí algumas indicações, uns 2 livros, assim, que você acha, que você gosta muito, que você acha legal. O Manifesto, brincadeira. Tá querendo causar, Uma longa viagem a um pequeno planeta hostil. É um livro bem legal, assim, de ficção científica, e ele, de uma maneira bem descontraída, que às vezes você nem percebe, ele trata de racismo, de homofobia, então é um livro bem interessante, é bem legal, e a capa dele é linda. Eu tenho ele comigo sempre, quando eu viajo eu levo ele.
E agora, cara, eu só ando lendo livro de estudo mesmo, então vai ser difícil indicar outros dois. Não, mas já Mas gostei pode indicar, ô Júlia, depois você bota aí no chat pra gente, que a gente tá gravando porque eu não guardo nomes. Já deu pra perceber que eu sou uma pessoa esquecida. E aí, aproveitando que a gente tá na geração Kindle, né, que tem tudo na palma da mão, vou dar uma procurada depois, ver se eu acho o formato do meu Kindle para estar lendo. Ah, legal. Eu não consigo ler digital, não dá. Tenho problema, mas admiro quem consegue, porque é bem mais prático. Cara, eu não conseguia também. Só que eu acho que o ritmo da pandemia da gente está. Porque assim, a gente não tem muitas opções, né? A gente trabalha, pelo menos. Eu, Paola, a gente trabalha com tela, aí vai descansar, é tela. Porque é celular, é televisão, é livro, né? Então, meio que esse ritmo acabou fazendo. Eu acabei me acostumando, sabe? Eu sei que não é saudável, eu não vejo a hora das coisas melhorarem também, para poder cortar um pouco desse vínculo, porque é muito. A gente tá num Black Mirror praticamente, né? Tela pra tudo. Tela pra trabalho, tela pra estudo, tela pra distração, é tela pra tudo. Eu ia comentar, você tem toda a razão. Não aguento mais tela também. É tela, é internet, é rede social o dia inteiro, assim, então. A gente vive, né, no Black Mirror, e ainda mais quem é brasileiro, essa realidade é todo dia, né? Então, não tem muito o que dizer, infelizmente. Não vejo a hora da gente poder ir num parque, entendeu? Beber a Paola não bebe, então beber um suco, um guaraná, né, Paola? Tomar um açaí Uma e tal. uma coquinha. Pegar uma poeira no rosto, né? Entrar um cisco no olho, ficar puta e tirar e tal. Falar alto, que eu gosto de falar alto. Enfim, não vejo a hora da gente poder fazer essas coisas, sério. Porque tela é complicado, é foda. Desgastante demais. Bom, pra gente finalizar, eu acho que é mais difícil do que o top 5 ali. Você vai ter que escolher uma música, porque a gente tá fazendo uma playlist tanto no NBB das Minas agora, no LBF das Minas também. Você vai ter que escolher uma música, não é um CD, não é um artista, não é uma coletânea, é uma música, não é um EP. É somente uma música que te representa. Essa é difícil. Desde que eu escutei o primeiro podcast e vocês me chamaram, eu fiquei pensando, Jesus Cristo, uma música? Impossível. Então eu vou aproveitar esse espaço para fazer uma homenagem à minha namorada e escolher uma música dedicada a ela. Eu vou escolher a música Follow You do Imagine Dragons, do novo álbum deles. E, aproveitando meu momento fofura, agradecer ela. Para quem não sabe, a Amanda, minha namorada, a gente jogou junto desde os 15, 14 anos. A gente começou a namorar com 18. E ela sempre soube o que o basquete significava para mim. Então, o basquete, dividir essa atenção, entre aspas, que o basquete nunca foi um problema para ela. Muito pelo contrário, ela sempre me apoiou. Se eu falava para ela, vamos treinar às 5 da manhã, ela ia lá e a gente ia treinar às 5 da manhã. E agora ela trabalha com basquete, então ela é fundamental na minha carreira, ela me motiva demais. Foi uma das armadoras mais legais que eu já joguei junto. Ela era super inteligente, me achava em qualquer canto da quadra. E vou aproveitar esse espaço para fazer essa homenagem. Nossa, mas que declaração, hein, Carol? Amei. É. Vou ter que assistir um filme de romance, comer uma panela de brigadeiro agora e chorar afundada na cama. Porque o NB das Minas é o clube das encalhadas, entendeu? Solteirice. Não, solteira não, a gente é encalhada, celibato já. A gente tá numa situação difícil. Nem Deus ajuda mais a gente pelo jeito. Deus já lavou a Júlia, talvez. Da gente. A Júlia tem aí que ela consegue arranjar alguma coisa, que baita declaração. Ela não que você não causou treta na família, você escolheu a família, aí depois faz declaração pra namorado, você é bem estrategista mesmo, hein? Você veio preparadíssima. Virginiana. Tô realmente surpresa, acho que a namorada Amanda vai gostar muito da declaração, ainda que você elogiou ela em quadra, então realmente você, palmas pra você. Se tiver inclusive, dicas... eu acho que a gente vai ter que fazer uma série Tinder das Minas, porque tá difícil. Aí a gente vai entrevistando os convidados, entendeu? A gente vai entrevistando e vai passando de fase. Fazer um reality show em formato de podcast. Porque tá difícil, querida, a situação. Vocês estão rindo, mas é sério. A Paola tá rindo de palhaça, mas é sério.
A gente está rindo de tudo, mas eu gostei dessa ideia do Tinder das minas. A gente... Ô, Carol, não teve alguém em algum episódio do NBB das minas que falou que ia ajudar a gente? Eu acho que foi inclusive o... Foi o Lucas Cauê, não foi? Eu acho que foi. Acho que foi, porque era o Dia dos Namorados, não foi? Aí ele falou que ia ajudar a gente e não ajudou nada. Cauê. Lucas Cauê, se você ouvir esse episódio, a gente vai botar pra frente agora essa série Tinder das Minas. Você vai ser o host, você que vai analisar os BOF e a gente vai estar só comentando. Pois beleza? Vamos mandar direct pra você. Vamos ver os candidatos, vamos fazer uma lista, né, do que precisam, os requisitos aí, e a gente vai... Pré-requisito, vestir vermelho, com estrela no peito. É o mais importante. É o mais importante. Vai ser difícil. Ai, meu Deus, essa foi muito boa, gostei. Mas o Lucas Cauê deu um cano na gente. Eu tô falando, Júlia, ele falou, acho que era um episódio perto do Dia dos Namorados, e aí ele falou, fez uma declaração também pra namorada dele, e aí falou que ia ajudar a gente e, ó, continuamos encalhadas. Então, o brasileiro é iludido mesmo. Só isso. Já adicionei aqui a música da Júlia na nossa playlist. E assim que ela tiver mais músicas, a gente deu uma pausa agora na NBB das Minas para soltar vários episódios do LBF das Minas. E aí, em breve, a gente vai voltar também com o NBB das Minas e vamos fazer episódios alternados, uma semana de cada. Né? Ou então, dependendo da nossa agenda, a gente solte 2 episódios por semana, não sei. Depende de como vocês vão receber os episódios, se vão engajar bem, se vão ouvir bastante, pro Spotify recomendar mais a gente para mais pessoas, né, Paula? Se tiver uma audiência boa, quem sabe? Exato. Senão a gente vai alternando uma semana sim, ou uma outra não, com cada episódio. E a gente vai liberando o link das playlists, até para ter mais músicas e vocês poderem ouvir, sei lá, treinando ao ar livre, fazendo uma comida, alguma coisa assim do tipo. Dito isso, eu queria que a Paola falasse os agradecimentos finais dela. Bom, eu queria dizer que, como sempre, né, principalmente falar com as mulheres é sempre muito incrível. Queria dizer que a Júlia participou de uma live, né, na época o Área das Minas, faz um tempinho, mas não foi comigo com a Carol, então fico feliz que você rodou aqui o NBA das Minas, hoje estava com a gente. Agradecer você por ter vindo e ter se aberto a falar de tantos temas diferentes, né? Posicionamento, veganismo. E ainda ter vindo super preparada. Você quebrou a gente, né? Eu e a Carol, que a gente achou que você não ia vir preparada. Você nos quebrou. Então, parabéns por isso. Você é uma pessoa muito jovem, mas muito consciente, muito madura. Uma jogadora incrível que tem muito ainda a conquistar. Torcendo muito pelo seu sucesso. Boa sorte agora no Brasileiro. E seja sempre, como fala... não é disposta, gente. O português tá complicado aqui. Acredite que a gente tá sempre aqui pro que você precisar. Conte com a gente pro que precisar. Repetindo, né? O meu português não está indo muito bem. E é isso. Vou encerrar antes que eu fale alguma besteira a mais. Obrigada também você, Carol, por participar. Porque, só pra Júlia saber, a Carol é famosa. Ela estava na semana passada no vídeo da NBA Brasil. Então, quem não viu... A famosa pobre, no caso, né? Queria ser famosa. Pra ser famosa, quero ser famosa milionária. Ai, Paula. Tá caminhando, né? É o primeiro passo. Mas quem não viu ela, por favor, vai lá, dá o biscoito no vídeo da NBA Brasil, que é o conteúdo dos criadores. Que ela arrasou. Ela é ousada. Ela gosta de uma polêmica. Porque eu esqueci de colocar Michael Jordan. Desculpa, gente, eu esqueci. Só isso. A gente fica nervosa na hora e eu sou uma pessoa diferente. Todo mundo bota Michael Jordan, botei quem? Ray Allen. Queria uma pessoa na 2 mais experiente, entendeu? Com bola de 3. Um líder de bola de 3, sabe? Queria esse cara. É questão de opção de jogo, amores. É isso, entendeu? Só Deus pode me julgar. Vou deixar a Júlia fazer os agradecimentos finais dela agora, depois desse momento Paola me expondo. Agradecer vocês duas e o NBA das Minas em geral pelo projeto da LBF das Minas, né? A gente não tem muito espaço para falar, nós não somos muito reconhecidas, então cada espaço é importante ir conquistando. Então, muito obrigada. E preparada, porque atleta é assim, só se sente a vontade de estar preparado. Eu sou desse tipo, só consigo se eu já estou com uma preparação boa. E é isso, muito obrigada a vocês duas. É bem virginiana mesmo, né? Só lembro de Beyoncé e Isa, que estão sempre preparadas para tudo ali. Inclusive, vocês formam uma sequência, né? Porque a Júlia é dia 2, a Isa, se eu não me engano, é dia 3 e a Beyoncé é dia 4. Então é uma atrás da outra ali. Apenas virginianas que estão prontas para tudo sempre. Queria agradecer ao pessoal. Queria eu falar rapidinho aqui, Carol, que a Carol também, além de tudo, sabe tudo dos signos. Né? Ela fala que eu estou expondo, na verdade eu estou aqui enaltecendo as qualidades. Estou biscoitando a Carol. Biscoitem a Carol, ela merece. Desculpa, tchau, agora acabei.
Me deu uma fábrica da Balduco, né? Eu queria agradecer a Júlia, porque foi um papo assim, muito incrível. A gente realmente precisa que mulheres no basquete falem mais para cutucar mesmo sobre tudo que está acontecendo. Que é muito fácil só apontar o dedo do lado de fora, né? E não ouvir quem está ali vivenciando tudo que vem acontecendo. A gente vai transmitir o Campeonato Brasileiro, inclusive provavelmente iremos fazer algum jogo da Júlia. Vamos falar mal dela? Não, né? Vamos falar que a Júlia é virginiana em algum momento do jogo. Vamos usufruir das informações que tivemos hoje para falar de Júlia no campeonato. Assistam na nossa Twitch, a gente vai trazer vários perfis que cobrem basquete feminino, que acompanham basquete feminino. Então, é uma forma de você apoiar o basquete feminino, né? Dando visibilidade, fazendo com que chegue a mais pessoas, fazendo com que as pessoas procurem realmente se interessar, sabe? Se você não acompanha, é uma ótima oportunidade para você começar a acompanhar. Se liga no nosso canal da Twitch, a gente vai transmitir várias partidas, tanto das duas bolhas, tanto da que começa agora em setembro, quanto de outubro. E se tudo der certo, vamos transmitir final também, tudo. Então vai ter um jogo todo dia, em horários diversos. E é isso, pessoal. Aproveitem, assistam, acompanhem as pessoas que vão estar com a gente, acompanhem o nosso trabalho também em todas as redes sociais que a gente já falou e você encontra também nos nossos perfis. Queria agradecer quem ouviu até aqui. E é isso, gente. Até a próxima.